pessoal, a maioria das pessoas acredito que me conheçam, mas eu sou Elfo Lunar, marido da Lua Serena. Faz tempo que ela está querendo que eu faça um vídeo para o quadro Espiralando com as Bacantes, e ela se aproveitou de mim essa noite e não está querendo deixar eu sair aqui da frente. O tema que eu vou estar falando com vocês hoje é sobre uma pequena parte da botânica oculta. Eu sou fitoterapeuta, eu trabalho com plantas dentro da área medicinal já há alguns anos e também trabalho há mais tempo com as plantas dentro do seu aspecto oculto, da maneira que é dito popularmente. Mas o que seria a botânica oculta e como que ela poderia ser útil aí para as pessoas de uma maneira segura também, que eu acho muito importante. Bom, nós temos como botânica a ciência que estuda as plantas e suas características, propriedades, etc. Dentro do estudo da botânica é onde a gente aprende sobre células vegetais, constituição da célula vegetal, sobre óleos essenciais que são tirados das plantas, enfim, a matéria de biologia que vocês vão ter no ensino médio, ou já tiveram. E agora, por que oculta? O termo botânica oculta, se não me engano, foi usado pela primeira vez por Paracelsus, né? Eu acho que foi. Eu não lembro direito. Mas, enfim, por que oculta? Porque a botânica oculta, ela não se restringe apenas a esse aspecto morfológico, fisiológico, biológico da planta. Porque dentro desse aspecto morfofisiológico da planta, é onde a gente vai estar estudando, por exemplo, determinada propriedade de determinada planta para determinada coisa também. Onde entra a utilização medicinal das plantas, onde a gente aprende que camomila é anti-inflamatório, onde a gente aprende que carqueja faz bem para o fígado, alcachofra faz bem para o fígado, tira enxaqueca, enfim. Essa parte medicinal, ela está relacionada com a sua parte morfofisiológica. E existem estudos específicos, cursos de formação específicos que ensinam as pessoas a saberem utilizar as plantas da sua forma medicinal. Existem, hoje é modismo, muita gente se diz fitoterapeuta ou terapeuta de plantas e fazem verdadeiras barbaridades com plantas porque não estudaram e não estão devidamente preparados para isso e acabam usando conhecimentos puramente intuitivos que de forma nenhuma eu quero desmerecer, mas não é ciência. E a fitoterapia, a utilização de plantas medicinais é algo científico, é algo que devidamente estudado, a pessoa é preparada para realmente conseguir analisar qualquer tipo de problema físico, emocional, mental, etc., para estar indicando a planta certa dentro da dosagem correta, analisando interações possíveis, etc. Mas isso não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é falar da botânica oculta, que é justamente a visão da botânica que vai além desse aspecto puramente científico, uma ciência convencional, vamos dizer assim. Bom, pessoal, a utilização de plantas pela humanidade, tanto de uma forma convencional medicinal quanto de uma forma hoje dita oculta, ela remonta aos primórdios da civilização. A gente costuma entender que é bem possível que os seres humanos tenham aprendido a utilizar plantas com os animais, para vocês terem uma noção de como que isso é antigo. A partir do ser humano observando os animais, ele foi entendendo que plantas que eles poderiam utilizar para que finalidade. Uma outra explicação já dentro da botânica oculta é que teria sido esse aprendizado, não teria se restringido apenas à observação dos animais, mas a relação que os seres humanos do passado tinham com outras esferas de seres vivos, outras esferas da vida, com outros seres, com reinos espirituais, reinos elementais, talvez seres extraterrestres, enfim, isso não vem ao caso a gente
determinar qual teria sido ou quais teriam sido essas fontes. Mas o fato é que desde os primórdios da civilização humana, o ser humano vem utilizando plantas para diversas finalidades diferentes, tanto dentro do aspecto medicinal, seja o cataplasma para uma ferida, ou para uma entorse, ou para uma batida, seja um chá, seja um banho, ou sei lá, dentro da parte medicinal, ou com incensos, ou com banhos, ou com ervas para benzimento, enfim. Independente da cultura do mundo, ou independente da fonte que a gente venha a pesquisar, tanto fontes místicas, mágicas, holísticas, quanto fontes científicas, a gente vai encontrar que a utilização das plantas, elas evoluíram e iniciaram-se com a própria evolução e início da nossa civilização humana. E a botânica oculta, ela traz a consciência da utilização de ervas para trabalhar não só nos aspectos físico, emocional e mental, não só nos aspectos tridimensionais, mas também em outros planos da existência, nos planos mais sutis, em corpos sutis, nos chakras, em questões energéticas do ambiente, feitiços, patuás, enfim. A botânica oculta, ela traz um conhecimento oculto, um conhecimento que não faz parte do que está explícito em qualquer livro sobre botânica, sobre plantas. Então, a partir da botânica oculta, você vai estar aprendendo relações das plantas com planetas, relações das plantas com dias da semana, relações das plantas com partes do seu corpo, relações das plantas com determinados deuses, com determinados chakras, com determinados corpos sutis. E a partir do estudo dessas relações, que vão muito além do que eu estou dizendo aqui, a gente aprende a utilizar as plantas para determinados fins que são ocultos aos olhos de um leigo. Você quer fazer uma limpeza pesada no ambiente, coloca lá as cascas de alho no incenso. É botânica oculta. Por quê? Porque você vai estar utilizando não as propriedades físicas apenas do alho. Também, porque o cheiro, o cheiro sulfuroso, o enxofre que tem ali, nas propriedades químicas, físicas do alho, estão relacionadas com essa propriedade energética que ele vai ter. Mas não só nisso. Você vai estar utilizando o padrão vibratório energético dos átomos ali do alho e dos elementais que formaram aquele alho para limpar o ambiente, limpar energeticamente o ambiente. Ou você pode fazer um banho, por exemplo, de sal grosso com alecrim, comigo ninguém pode, para se limpar, para banhar o seu corpo e tirar as nhacas do dia a dia. É botânica oculta também. A gente, estudando botânica oculta, a gente vai perceber que ela não é algo tão desconhecido. Na verdade, os nossos avós, nossas mães, os nossos anciões, principalmente dentro do mundo bruxístico, vamos dizer assim, utilizam da botânica oculta a todo momento, porque sempre tem aquela planta que se usa para fazer o leite da mulher voltar, que secou, ou a planta que não se pode chegar perto em determinados períodos de ciclos femininos. Isso daí tudo é botânica oculta. Para que isso vai poder ser útil para a nossa vida? Bom, é uma verdade. Eu costumo dizer que as verdades que estão à nossa volta, quando nós temos consciência delas, a gente pode utilizá-las como ferramentas na nossa vida. E eu acredito que essa utilização também faça parte da bruxaria. Sendo bruxos, é necessário a gente ter uma consciência maior do mundo vegetal e de outros mundos também, mas falando do vegetal. A gente precisa estar mais conscientes de como que a espécie humana, a espécie hominal, se relaciona com as espécies vegetais. Porque
isso daí pode facilitar muito o nosso dia a dia. Vamos pegar um exemplo que eu já citei parte dele aqui. Você está mal, você tem um trabalho estressante, você tem uma vida estressante, tá, se sente pesado, de mau humor, não consegue pensar direito, não consegue se concentrar direito, e isso vai acumulando na sua vida até que, se você não se cuidar, você vai ter que parar no psicólogo, no psiquiatra, num médico, vai ter problema de ácido úrico, vai ter problema de fígado, vai ter problema de retenção de líquido, vai ter um monte de problema de saúde, além de sua vida se tornar insuportável para você e para quem está na sua volta, porque você se torna uma pessoa chata, uma pessoa que não consegue se conviver com ninguém. Sendo que, se você utilizar o conhecimento básico da botânica oculta, de fazer banhos de ervas periodicamente, para se limpar, você vai poder estar ajudando a resolver esses problemas em você mesmo muito antes que eles se acumulem ao ponto de chegar num nível desse que eu citei. A gente tem uma mania só de se atentar para a nossa limpeza física. Então a gente vai lá e toma nosso banho com a nossa bucha, com o nosso sabonete, lava o cabelo com shampoo, escova o dente e acha que está tudo bem. Eu costumo falar que é necessária a consciência também para que haja o mesmo asseio nos outros corpos, em níveis mais sutis nossos. E a botânica oculta ela vem auxiliar muito nesse trabalho, seja com uma incensação, com uma defumação, a fumaça do incenso, utilizando ervas corretas para determinados fins, ela vai estar limpando corpos sutis, ela não é algo que está ali vibrando apenas no físico, seja através de banho de ervas, como eu já falei, que também podem ser utilizados e vão estar nos limpando em diversos níveis diferentes, seja em conjunto com tudo isso, determinados chás que podem ser tomados para também gerar uma limpeza interna junto com a externa e aprofundar os níveis de alcance dessa energia vegetal. Então seria um exemplo de muitos de utilização dessa botânica oculta. Um outro exemplo para ambiente. Você quer fazer uma limpeza na sua casa, ou você vai se mudar para um local, ou tem um espaço que você vai desenvolver um campo profissional seu, uma loja, alguma coisa sua. Você quer limpar, você não precisa ficar dependendo de ninguém para ir lá e fazer a limpeza para você, ou desconsiderar tudo isso e acabar fazendo com que problemas desnecessários venham a surgir no futuro. Se você pegar, jogar sal grosso nos cantos desse ambiente e com determinadas invocações, determinadas orações que tenham relação com o seu sagrado, e alguns dias depois você vir com um chazão de eucalipto, um cravo, se quiser, pode colocar alho também, mas só o eucalipto ele funciona muito bem. Essas outras coisas seriam para direcionamentos mais específicos, em ocasiões mais específicas. E vir limpando esse sal, molhando o pano nesse balde com esse chá, e vir limpando e passando no chão. Gente, vocês limpam o ambiente não só fisicamente, mas também energeticamente. Vários feitiços se utilizam plantas para estar potencializando o que você está querendo fazer, o que você está querendo, o objetivo que você está querendo alcançar. Então, para você utilizar a planta correta, você pode pegar como fonte diversas tabelas de relações que existem, ou até mesmo uma tabela que você mesmo venha criar com a sua experiência e intuição. Você pode recorrer a Paracelso, você pode recorrer à magia hermética, clavícula de Salomão, magos e outras fontes mais antigas, e ver a relação de plantas com planetas, com dias da semana e com energias específicas, e fases da lua, período, horário do dia ou da noite que você tem que colher, épocas do ano, etc. Fazendo essas relações, você vai ter um feitiço, vamos dizer, para abrir o caminho
profissional para você atrair dinheiro, você conseguir boas oportunidades, você vai recorrer na realização desse feitiço para plantas que tenham relação com essa energia que você está querendo trabalhar nesse feitiço. E você pode fazer no dia que é mais forte para essa planta, no horário que é mais forte para isso, enfim. Também faz parte da botânica oculta. Agora, uma coisa muito importante quando a gente está pensando em botânica oculta. Se somos bruxos e se a utilização de plantas para finalidades energéticas, espirituais, mágicas, etc., já se baseia no fato de você entender que a planta ela é algo que vai muito além do que aquilo que você está vendo no tridimensional, é importante a gente também estabelecer uma relação de respeito com esses seres. Você, para utilizar uma planta na sua plenitude, você tem que entender que ela é um ser vivo, que está em evolução, que de forma nenhuma é menos importante do que você, na visão do todo. Existem verdadeiras linhagens evolutivas dentro do reino do vegetal que chegam até o nível hominal. Haja visto, vocês podem ver algumas relações disso em mitos antigos das dríades, ramadríades, e falando de uma visão grega, mas dentro de diversas culturas diferentes, falam de níveis evolutivos hominais dentro do reino vegetal. Então, o reino vegetal, ele é um reino paralelo ao nosso, irmão ao nosso, que não se opõe a ser utilizado de uma maneira respeitosa e para propósitos legais, para propósitos dignos. Só que para você utilizá-los dessa forma, você tem que entender que por trás daquela folhinha, que por trás daquela graminha, existe um ser vivo, então, que deve ser respeitado. Possa ser ele chamado de elemental, possa ser ele chamado de elementar, ou de espíritos, ou sei lá do que, aí depende da sua linha de vivência, você vai utilizar nomes diferentes para esses seres. Mas o que não pode ser esquecido é que essa vida existe. Quando você está pegando uma planta e queimando, e secando, e fazendo um chá e utilizando, se você fizer da maneira correta, você não vai estar matando esses seres para isso. Se você faz a água evaporar, a água não deixa de ser água no estado de vapor. A molécula da água continua intacta mesmo em estado de vapor. Você não matou a água, você não matou a molécula da água ao fervê-la. Então, esse nível de vida no plano vegetal, ele está adaptado a se transformar e continuar vivo, continuar com a sua energia vital. Se você faz um chá com o devido respeito, utilizando as plantas de uma maneira correta, cortando da maneira correta, preparando da maneira correta, aquela força de vida elemental que se encontra na planta ali na terra, ela vai estar intacta no seu chá, vai intacta para dentro do teu corpo, e é justamente por isso que esse chá dentro do teu corpo vai ter diversas finalidades, porque aquele ser elemental vai estar vivo dentro de você, interagindo com outros elementais que já fazem parte do nosso corpo e harmonizando a gente ou desarmonizando no caso de determinadas substâncias que fazem efeitos adversos em nós. A mesma coisa é válida para um incenso, a mesma coisa é válida para qualquer utilização de uma planta dentro da linha de visão da botânica oculta, que eu já citei algumas delas aqui. Então essa consciência e o trato das plantas a partir dessa consciência é imprescindível para que a gente consiga utilizar a planta dentro da sua plenitude e da melhor maneira possível
da mesma maneira que os nossos ancestrais faziam isso. E quem quiser saber mais disso é só procurar como que as herveiras, as benzedeiras, os indígenas, os negros africanos, o preto velho do terreiro, como que eles enxergam a planta e o respeito que eles têm por esse reino. Uma forma bem banal que a gente pode relacionar dessa visão do sagrado que as plantas têm é só assistir o filme Avatar, que vai estar mostrando muito essa visão dentro da ótica do autor do filme, do diretor do filme, mas que vai estar mostrando também a visão ancestral do reino vegetal, que é tão necessária para a prática da botânica oculta. E relacionado com isso está também da onde que vêm as plantas que a gente está utilizando. O ideal é que cada um plante a sua planta que vai estar utilizando. Não tem como nem discutir isso. Porque eu moro em apartamento, porque não tem espaço na minha casa. Bom, existem diversas alternativas diferentes, inclusive de hortas verticais, que você utiliza garrafas PET penduradas em varais para estar fazendo a sua hortinha ali. Enfim, existem alternativas vasinho, que seja no parapeito da sacada do seu prédio ou na janelinha do seu banheiro, enfim. Quem quer consegue encontrar diversas alternativas, e quem quiser ideias para estar fazendo o seu cultivo, pode procurar a mim, pode procurar a Lua Serena, pode procurar o Instituto Mãe Terra. A gente pode dar orientação para vocês de como ter a sua hortinha. Isso é o ideal, porque você vai estar sabendo o amor que você vai estar colocando, você vai estar sabendo toda a magia do que você está fazendo ali no momento que você está colocando a sementinha, ou no momento que você está colocando a mudinha, a terra que você ajunta, o regar todo dia, as conversas que você vai ter com as plantinhas, o ato de colher, todo o ato de respeito, o pedido de licença, o horário que você está colhendo, enfim. Quando você utiliza o que você planta, o nível de relação ele é muito mais profundo. E pela relação ser muito mais profunda, não tem como negar que o nível da magia também pode chegar a níveis bem diferentes. Agora, tem plantas que realmente a gente não tem como ter em casa, não tem espaço. Tem plantas que exigem determinadas características, condições de plantio, que aí não é um vasinho pendurado na parede que vai conseguir dar essas condições que ela precisa. Quando for necessário a compra, a aquisição de determinadas plantas, então a nossa preocupação tem que ser com a procedência de onde você está pegando. Se possível comprar plantas frescas, melhor, porque se a planta está fresca, mesmo que ela esteja murchinha, mas se ela estiver ali com seiva ainda dentro dela, significa que a vida ainda está ali. Se ela está fresca, se ela está verde, se ela está com a cor dela ainda, se você esmaga ela, ela ainda solta aquela aguinha, a vida ainda está ali, ela não está morta. O ato de você cortar uma planta, você não mata ela logo em seguida. Então, se puder comprar fresca, seja daquela banquinha no mercado municipal, é melhor. Agora, não tem fresca para comprar, você tem que comprar uma planta seca. Então procura procedências corretas. Vai numa loja que você saiba que tenha pedigree, que você saiba que tenha como tá, tem uma marca, tem uma preocupação, mesmo que seja um pouco mais cara, mas olha a aparência da planta e procura senti-la. Se a planta ela foi secada da maneira correta, ela mantém dentro da célula vegetal dela a vida conservada. A prova disso é mesmo uma planta seca, quando você queima, ela solta o cheiro dela. O cheiro dela vem do óleo essencial que está dentro da célula vegetal. O óleo essencial é uma forma de sangue da planta. Ele é algo que serve para diversas finalidades para a planta. Mas se a planta é seca da maneira correta, se preserva esse óleo essencial dentro dela. E dentro desse óleo essencial está também a vida
está também a força do elemental dessa planta. Então, se você pega uma planta seca de qualquer lugar que você vai comprar e procura dar uma respirada, se integrar com aquilo, você vai perceber pela aparência da planta, pela sensação na tua mão, pelo que ela te transmite, se ela tá boa para ser utilizada para o que você precisa ou não. E se você tem acesso a alguma planta em determinada época do ano, ou determinada época da sua vida, e você não sabe quando que você vai ter novamente acesso a isso, é legal você pegar essa planta e secar na tua própria casa. Uma das maneiras mais simples de se secar a planta, preservando esse óleo essencial, preservando essa vida para utilização aí, dependendo da planta, até anos depois, é você pendurar a planta de ponta cabeça num varal e deixar lá, num varal na sombra, nunca no sol direto, e deixa lá essa planta. Toma cuidado para não mofar. Se você tiver um ambiente que possa colocar uma telinha, pode ser essas telas mosquiteiros que compra em lojas normais, para impedir que o mosquito vá, que bote ali, é o ideal. Dá para se fazer facinho, saquinhos inclusive com essas redinhas, para você colocar as plantas dentro desses saquinhos e pendurar no seu varal para fazer a secagem dessa planta. E ela vai poder ser utilizada por muito tempo, se você secar da maneira correta, não deixar pegar umidade, nada. Uma outra forma de secar é um pouco mais trabalhosa, mas para algumas plantas funciona melhor, é a prensagem. Você pega 2 papelões, qualquer tamanho de uma folha sulfite ou tamanho de uma folha 3, duro, papelão duro, uma lateral de uma caixa de papelão nova é o suficiente. E aí você coloca esse papelão embaixo, aí coloca camada de jornal, planta, abre as plantas bonitinhas, tudo ali, coloca outra camada de jornal, outra folha de papelão, camada de jornal, planta, camada de jornal. Você vai fazendo esse sanduíche com as plantas abertas sempre entre um jornal e outro. E aí depois que o sanduíche estiver pronto, você amarra, pode ser com sisal, com barbante, pressionando tudo isso. Isso é uma prensa muito utilizada dentro da biologia por botânicos. E você pode deixar essa prensa num local seco, quente, arejado, porém escuro, nunca na luz direta. E para quem tem conhecimento científico de biologia, pode também estar utilizando o forno como uma estufa para estar acelerando esse processo de secagem. Isso é uma maneira mais rápida e bastante eficaz quando utilizada da maneira correta também para secagem de plantas. Depois da planta seca, é necessário o armazenamento delas. As plantas, elas nunca vão poder ser armazenadas em potes ou vidros transparentes que fiquem expostos à luz, porque a luz, quando estiver batendo na planta, vai hidrolisar os princípios fitoquímicos da planta, vai estar destruindo as moléculas de óleos essenciais e com isso destruir tudo da planta. Então sempre em vidros, potes hermeticamente fechados e escuros, em locais secos, longe de umidade, longe da luz. Ou não tem vidro escuro, que a gente encontra fácil vidro escuro para comprar em casas que são da área. Inclusive em São Paulo tem várias. Mas se não tem vidro escuro, que fique dentro pelo menos de um armário fechado para que a luz não bata ali. E sempre com o cuidado de estar vendo a planta, de estar verificando se não tem nenhum tipo de contaminação, porque se um mofinho pegar em uma folhinha, isso daí vai se espalhar para todas as outras. Para o caso de conservação de plantas frescas, a melhor maneira que se tem é congelar. Coloca num saquinho, se você tiver como tirar o ar, conservar a vácuo, é a melhor coisa, sem sombra de dúvidas. Coloca no saquinho, tira o ar de dentro e coloca no freezer. É a melhor forma, isso daí vai poder ser guardado e utilizado sem perder propriedades mágicas por muito tempo. Não tem como conservar a vácuo, coloca pelo menos num saquinho normal, pode ser aqueles zip-zap, tira o máximo de ar que você conseguir, fecha o saquinho e congela.
por alguns meses aí essa planta vai estar boa para ser utilizada em banhos, em feitiços e etc. Até para fazer perfumes, etc. Bom, gente, é isso. O conhecimento da botânica oculta é um conhecimento bastante vasto. Quem sabe que eu não falei nada aqui, eu apenas dei uma semeada aí muito superficial em muita coisa. Isso é um tema que dá para ser muito aprofundado. Um exemplo, eu e a Lua Serena, nós temos uma palestra de botânica oculta de 2 horas e que a gente ainda assim não fala nada do que tem para ser dito. A gente sempre sai com a sensação de que faltou falar um monte de coisa. Porque isso na verdade é resultado de vivências e de conversas e de sentar com o nosso avô ou com aquele herveiro lá do mercado e conversar e trocar ideias em círculo de amigos, em convenções pagãs. É onde a gente consegue trocar muito conhecimento e aprender nessas coisas. Então, aqueles que se interessarem podem nos procurar, a gente vai trocando figurinha e se enriquecendo mutualmente aí nesse conhecimento. Bom, então fiquem ligados aí no Espiral das Bacantes, porque a gente está planejando um workshop de ervas, tanto na visão medicinal quanto na visão oculta, holística. E ligados nos nossos perfis, vocês também vão estar sendo avisados de aonde nós estivermos indo para estar trabalhando esse e outros temas nos diversas convenções e eventos pagãos que ocorrem aí Brasil afora. Obrigado, pessoal, até a próxima. Eu te amo, Lua Serena. Te amo mais. Muito mais. Um dia você vai entender isso. Mentira!